Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo 51 da revista Sentinela. Você pode ter paz mesmo em épocas difíceis. Iremos fazer esse estudo apenas com perguntas e respostas, então será um estudo mais dinâmico. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então pegue sua publicação e vamos iniciar fazendo as considerações. Então o tema: você pode ter paz mesmo em épocas difíceis. Texto temático, João 14, 27. Não fiquem com o coração aflito, nem com medo. Então vamos iniciar fazendo a pergunta número 1. O que é a paz de Deus e o que acontece quando temos essa paz? Resposta: essa paz é um sentimento de calma e tranquilidade que só aqueles que têm uma amizade achegada com Jeová podem ter. E quando temos a paz que vem de Deus, nos sentimos seguros, nos ajuda a ter amizades achegadas com outras pessoas que amam Jeová e também acalma nosso coração ao enfrentarmos situações desafiadoras. Pergunta 2. Será que é possível ter a paz de Deus? Resposta: Jesus nos aconselhou: não fiquem com o coração aflito, nem com medo. Muitos irmãos e irmãs seguem o conselho de Jesus e, com a ajuda de Jeová, têm conseguido ter paz, mesmo enfrentando grandes desafios. Pergunta do 3. Como uma epidemia ou uma pandemia pode nos afetar? Resposta: por causa da pandemia, mais da metade das pessoas entrevistadas disseram estar com problemas para dormir. A pandemia também causou um grande aumento em casos de ansiedade, depressão, uso de drogas e álcool, violência doméstica e tentativa de suicídio. Pergunta do 4. Por que conhecer a profecia de Jesus sobre os últimos dias nos dá paz? Resposta: pois não ficamos surpresos quando ocorrem surtos de doenças. Sabemos que as coisas estão acontecendo exatamente do jeito que Jesus disse que ia acontecer. Pergunta do 5, parte A. De acordo com Filipenses 4, 8 e 9, pelo que devemos orar quando enfrentamos surtos de doenças? Resposta: devemos orar especificamente para Jeová nos ajudar a ter pensamentos positivos e a ficar calmos. Pergunta parte B. Como ouvir os áudios da Bíblia pode ajudar você? Então a irmã citada aqui, ela diz que ela sentia paz como se Jeová estivesse falando com ela. E também ela fala que a voz dos leitores acalmava e fazia ela lembrar que Jeová estava preocupada com ela. Pergunta do 6. Como o estudo pessoal e as reuniões vão ajudar você? Resposta: as reuniões podem ajudar você a encher a mente com os pensamentos positivos da Bíblia, ter a oportunidade de encorajar e de ser encorajado. Pergunta do 7. Que lição podemos aprender com o apóstolo João? Então a resposta: João, ele sabia que naquele momento, ele não podia fazer muita coisa para ter contato com os irmãos, mas ele escreveu cartas. Então, se não for possível visitar pessoalmente os irmãos, tente falar com eles por telefone, videochamada ou mensagem. Pergunta do 8. Como um desastre pode afetar você? Resposta: se alguém que você amava morreu nesse desastre ou se você perdeu as coisas que tinha, você deve ter ficado sem chão ou até mesmo com raiva. Esse é um sentimento normal. Isso não significa que você tem pouca fé. É uma reação negativa de qualquer ser humano.
mas mesmo assim você pode ter paz. Pergunta do 9. Que palavras de Jesus pode nos preparar para um desastre? Então a resposta: Jesus disse que haveria grandes terremotos e outros desastres antes de o fim chegar. Então nós sabemos que vão acontecer mais desastres e que eles podem nos afetar. Mas quando nós sabemos disso, nós ficamos mais tranquilos e calmos. Pergunta do 10. Por que podemos dizer que nos preparar agora para um desastre mostra que temos fé? Resposta: quando nos preparamos para um possível desastre, mostramos que temos fé na capacidade de Jeová cuidar de nós. E se nós confiamos, nós vamos seguir as orientações agora, antes de um desastre acontecer. Pergunta do 11. O que você aprendeu do exemplo de Margarete? Então aprendemos que Margarete ela estava bem preparada e isso fez com que ela sobrevivesse àquele desastre. Então isso nos ensina que nós também devemos estar bem preparados para acontecer algum desastre, nós também podemos sair com vida. Pergunta do 12. Por que obedecemos às orientações de segurança? Então a resposta: nós devemos obedecer para que possamos assim resguardar a nossa vida. E a organização de Jeová também nos orienta a viver com segurança. Nós podemos também atualizar os anciãos com nosso telefone, nosso endereço, para quando surgir alguma emergência, eles entrarem em contato conosco. Então, quando nós fazemos isso, estamos mostrando que realmente obedecemos às orientações. Pergunta do 13. O que tem ajudado muitos irmãos que tiveram que fugir de suas casas e ter paz e alegria? Resposta: o que o ajudaram foi continuar declarando as boas novas da palavra, pois a pregação ela ajuda esses irmãos a se concentrarem no reino e não nas circunstâncias difíceis. E por causa disso, elas têm conseguido ter paz e alegria. Pergunta do 14. Como a perseguição pode nos afetar? Resposta: bem, nós perdemos a liberdade de fazer certas coisas, podemos ficar ansiosos, com medo, podemos ter sentimentos negativos, mas precisamos ter cuidado, pois Jesus disse também que a perseguição poderia fazer tropeçar. Pergunta do 15. Por que não devemos ter medo de perseguição? Resposta: bem, a Bíblia alertou que todos aqueles que desejarem viver seguindo a Cristo seriam perseguidos. Então não é surpresa para nós quando perseguição acontece, mas mostra que nesse momento nós podemos continuar mantendo a nossa lealdade e viver obedecendo a Jesus. Pergunta do 16. O que precisamos obedecer quando nossa obra está proibida? Resposta: nós devemos continuar obedecendo às orientações que recebemos da Palavra de Deus e também da organização, para que assim possamos resguardar a nossa vida. Mesmo que nós não entendemos muito bem, devemos acatar essas informações. Pergunta do 17. Assim como os apóstolos, o que você está decidido a fazer? Então a resposta: devemos estar decididos a continuar pregando, para que assim possamos mostrar que realmente fazemos a vontade de Jeová e queremos salvar vidas. Pergunta do 18. Quem pode nos dar verdadeira paz? Então a resposta: somente Jeová e Jesus. E quando nós confiamos neles, mesmo passando por situações desafiadoras, nós vamos continuar com o coração calmo, coração tranquilo e manteremos a paz necessária para enfrentar qualquer tipo de desastres. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim dessa consideração.
Não irei fazer as perguntas de recapitulação, pois já está lá no outro vídeo, que é a reunião de final de semana. Então, se você quer obter as respostas para essas perguntas finais, dá uma olhadinha lá no outro vídeo, que eu tenho certeza que você também será abençoado. Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.